Shalom, shalom a todos. É um grandíssimo prazer estar com vocês aqui no nosso curso de vivência judaica, de judaísmo. Estamos no nosso módulo de ciclo do ano. A gente já começou o ciclo da vida e a gente teve que parar um pouquinho por causa da questão do ciclo do ano, por causa das festas que entraram, e isso é muito maravilhoso, porque acaba sendo um estudo aplicado, né? A gente teve Purim, agora a gente está tendo Pessach. Nós falamos também bastante da filosofia judaica, mas toda vez que tem uma festa judaica, a filosofia judaica é nos dedicarmos à data e nos prepararmos com bastante estudo e bastante reflexão. Hoje a gente vai falar de Pessach, mas eu já quero chegar mais na questão do cumprimento dos preceitos, ok? E para isso eu quero ler com vocês um dos trechos da Torá onde aparecem os preceitos do dia, ou melhor, dos dias. Então a gente vai se preparar para Pessach. Uma coisa muito importante dentro da nossa atuação é que a gente trabalha muito a questão íntima, a questão espiritual, a questão conceitual. Mas isso não significa de forma alguma que a questão ritual, que a questão das proibições, que a questão dos preceitos não seja importante. Ao contrário, toda essa dimensão das proibições, do que a gente pode fazer, do que a gente deve fazer, ela ganha todo o sentido quando a gente tem a compreensão a respeito da essência. E vice-versa. E vice-versa. Eu já ouvi pessoas me pedindo para ressaltar isso e dizendo assim, é porque tem pessoas que falam, não precisa cumprir o rito. Você não vê, o rabino sempre ressalta que o importante é a essência. Então, às vezes pessoas se utilizam do nosso discurso como uma desculpa para deixarem de fazer aquilo que talvez para elas não seja o mais cômodo, o mais fácil. No entanto, eu sempre digo que o judaísmo não é fácil. O judaísmo não é cômodo no sentido superficial da palavra. Ele vem para nos acomodar, mas ele não é cômodo, ele não é fácil, mas ele é maravilhoso. Agora, qual é a relação, então, entre o rito e o sentido essencial? Eu digo para vocês que eu tenho um modelo muito maravilhoso dessa relação no exemplo de dois irmãos da Torá, Moisés e Arão. Vocês já pararam para pensar que os dois são complementares? Que Moisés é a essência, Moisés é o sentido, Moisés é o profeta. E Arão é o rito, é o sacerdote. E os dois são irmãos, os dois caminham juntos. Sem dúvida alguma, Moisés tem a preponderância, mas Arão é essencial. Eu diria que o ritual, de certa forma, ele nos lembra o esqueleto. Raul, por favor, não mexa. Gente, quando vocês entram e mexem em alguma coisa, olha... Raul, eu vou ter que te tirar da transmissão e você volta, tá bom? Porque senão eu não sei como fazer. Você já volta, eu vou te tirar da transmissão e você volta. Pronto. Gente, entrou, não mexe. Só coloca o som, ativa o som e pronto. Eu costumo dizer o seguinte, que imagine, a pessoa vai falar assim, qual é a parte mais importante do corpo humano? Aí vai dizer o coração, é o cérebro, etc, etc, etc. São sistemas, sistema circulatório, sistema nervoso. Eu digo, ok, o que seria de tudo isso se não fosse o cérebro, se não fossem os ossos? Não, mas o osso não é tão importante, o osso não é vital. Ok, então.
Então pega uma pessoa e organiza ela assim: cérebro, cordas vocais, sistema circulatório, organiza ela deitada numa mesa, sem ossos. Como é que seria a vida dela? O que ela não vai ter? Ela não vai ter foco, ela não vai ter direção. Os ossos, eles são muito semelhantes à questão do rito. Se eu não tenho um rito, eu digo para vocês, de uma forma muito confortável, e o que eu vou dizer agora é muito importante, porque é um discurso sedutor. Muitas vezes a gente ouve, eu inclusive já ouvi ele várias vezes na minha vida. Eu acho que acabou, eu acho que eu nunca mais volto nele. Mas eu já ouvi ele bastante. E tem só um segundo para eu ver se tem gente aqui mandando tanto WhatsApp, vai ver que é gente que não está conseguindo entrar. É o Raul que não está conseguindo entrar. É um problema sério. Vamos lá, deixa eu tentar mandar outro. Bom, pronto, vamos lá. Vou tentar, espero que dê tudo certo. O Zoom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fechar o WhatsApp. Qual é o discurso que eu ouvi muitas vezes na minha vida? Muitas vezes. E muita gente vai ouvir ele. É um discurso que surge do próprio ouvido. Qual é? Para que ritual? Eu posso fazer tudo espontâneo. Eu posso... Para que eu vou fazer uma brahá do café? É complicado isso. Fala, meu Deus, eu te amo, muito obrigado pelo café, tá uma delícia. Pronto, para que fazer? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Não é? Não tem? Eu tô aqui com o Elcio, gente. O Elcio veio. Eu avisei para o pessoal que não era para vir, mas o Elcio veio. Muitas pessoas vão falar isso. E aí a coisa vai se agravando, porque com o passar do tempo, para que eu vou na sinagoga? Eu vou dizer para vocês, para mim, um dos meus maiores receios em relação à conversão é que antes as pessoas estão querendo alcançar algo, querendo alcançar o status de judeu, não status no mau sentido, a condição. Estão querendo fazer parte, poder subir na Torá, etc e tal. E quando alcançam, aí muitas vezes aquele fogo, aquela empolgação vai embora. Primeira coisa, não vou na sinagoga Shabbat. Não vou. Porque eu posso fazer em casa. Estou cumprindo o Shabbat em casa. Eu rezo em casa. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Espera um pouquinho, mas a Alahá, a lei judaica, diz que você tem que estar com a comunidade. Que tem que ter minyan, que tem que ter um grupo, que isso é essencial. Mas o que acontece? As pessoas, infelizmente, muitas vezes arrumam desculpas para não precisar cumprir aquilo que exige delas. E a conta vem depois. Por quê? Porque se eu não fizer abrahá todo dia, se eu não fizer abrahá sempre, podem ter certeza absoluta que o meu rito espontâneo, em algum momento, ele vai ser deixado de lado. Quando eu não tiver afim. Sabe, acontecer uma situação que eu tô chateado. Não vou fazer aquilo. Por outro lado, quando é um costume ritual, todo dia, durante a vida inteira, a coisa não sai da pessoa. Ele continua fazendo. Vou dar um bom exemplo. E tudo isso eu estou explicando para quê? Para mostrar para vocês como que o ritual, a lei,
A regra, o costume é essencial. Veio um senhor aqui. Quem estava aqui no Shabat viu. No Shabat, sexta-feira à noite. E foi uma situação muito interessante, engraçada. Ele é um típico Ashkenazi. Não que todos são assim. Tem Ashkenazi muito religiosos e tudo. Mas ele é um tipo muito típico de Ashkenazi. Ele agora começou uma parceria com a gente. Você conheceu ele, Nelson? Uma parceria com a gente em relação à cidadania portuguesa, obtenção de cidadania. Vejam que coisa interessante. Ele veio aqui com todo respeito e carinho, mas com fone de ouvido. Shabat. Para ele, normal. Estou na sinagoga. Não veio com fone no ouvido, ele veio com fone aqui. Ok. Aí, num dado momento, ele se levantou para contar alguma coisa. O pai dele é sobrevivente do Holocausto. E ele contou que o pai dele tinha um amigo que decidiu que não era mais judeu. Ele falou, eu não sou mais judeu. Casou com uma mulher cristã. Acho que até se converteu ao cristianismo. Falou, eu não sou mais judeu. Segunda Guerra Mundial, Holocausto. Que judeu o quê? Aí disse que eles estavam no avião uma vez e começou a dar uma turbulência muito pesada no avião, muito pesada mesmo. E de repente, o que o cara falou? Ele não falou o Pai Nosso. Ele falou, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aí ele virou para ele e falou, viu como você é judeu? Não tem! Porque são coisas que estão arraigadas. Então o ritual, ele é de uma importância fundamental. Vocês estão falando com um rapaz rebelde, que já teve esses pensamentos todos. Todos. Mas já faz tempo. Porque se fosse pouco tempo, quem ia garantir que não... um mês atrás, não. Faz anos. Já tive esses pensamentos. Falei, não, vou fazer de uma forma espontânea. Esse ritual, que coisa imposta. Então, isso é extremamente importante. Ok? A sabedoria divina que é contida nesses preceitos todos é muito grande. Ela faz com que a gente se condicione a ter certas atitudes que devem trazer consigo toda a essência espiritual. Então, Moisés é o coração, é o cérebro. Isso é Moisés. Arão é o rito, é o esqueleto. E os dois juntos chegam longe. Moisés sem Arão não caminha, não tem sequência, não chega em lugar nenhum. Precisa do rito. Ok? Então vamos lá, agora a gente vai ler um trecho da Torá referente a esse assunto. Eu vou pegar aqui uma tradução mesmo da internet, porque é prática. É prática. Então vamos lá. Aqui está. Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, vejam a dupla, que dupla importante, não é à toa, gente, não é à toa. E só para dar uma... Não, deixa, isso aqui eu vou deixar para outra. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Primeira coisa, então, Pesach, o mês de Nissan, que na Torá não se chama Nissan. Nissan é um nome babilônico, ou babilônio. Chama Aviv. O que é Aviv? Aviv não é primavera, como 99% das pessoas pensam. Aviv é o período de maturidade da cevada. Isso é Aviv. Agora, o que é bonito é que a palavra Aviv, ela começa com a palavra Av. Av quer dizer o quê? Pai. É o princípio. Ok? Tishrei, que é o mês do ano novo que a gente comemora Rosh Hashanah, é o 7º mês pela Torá. E aqui a gente tem um daqueles segredos maravilhosos, um padrão maravilhoso,
que o 7 é o primeiro também. E isso tem a ver com algo que eu falei na aula anterior. Sof ma'aseh b'machshavat tchilah. Que tudo que o Eterno faz já estava predito. Lembram que eu falei, que eu citei o Lechadodi dizendo que o Shabat não é consequência. A gente está cansado, 6 dias trabalhamos, então o Eterno, na sua bondade, como consequência do cansaço da semana, ele nos dá o Shabat. Não. A meta é o Shabat. Os 6 dias da semana são um instrumento para que isso aconteça. Para que tenha o Shabat. O nosso povo estava aí andando pelo mundo, caiu no Egito e foi escravizado. Aí vem o Eterno e nos salva. Não. O Eterno queria nos colocar no Egito para tirar o Egito espiritual, o egoísmo de dentro de nós. Por isso, o 7 também é o 1. Por isso, o 7º mês, que é Tishrei, que é o Shabat, também é o primeiro mês. Eu provo isso pela Torá. Sempre tem aqueles sabichões de internet, novos judeus, que eram pastores até ontem, e agora eles se falam que eles são rabinos do judaísmo isso, o judaísmo lunático, o judaísmo marciano, o judaísmo cheio de novidades. E eles falam, não, esse ano novo que vocês têm como é que eles falam? É idólatra, vocês pegaram da Babilônia, assim. É sempre assim. Querem nos substituir, se aproximam, e quando começam já a ser chamados de judeus, aí começam a falar que eles são os verdadeiros. Eu provo pela Torá, mas isso eu quero fazer perto de Rosh Hashanah. Eu provo pela Torá que na Torá tem os 2 anos, tem os 2 inícios de ano. Não é só tradição, muito menos influência pagã. O 7º ano é o primeiro. É fantástico isso. Mas vamos lá. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Primeira coisa que a gente vê aqui, essencial, quer dizer, segunda coisa, a primeira foi a questão do mês, do início do ano. Essencial, família. O judaísmo é família. Começa com família e termina com família. O nosso povo é chamado filhos de Israel. Me perguntem o que eu sou. Vou falar, Bnei Israel. Somos filhos. Tem Bnei Noach e tem Bnei Israel, filhos de Israel. Filhos de Israel quer dizer o quê? Somos irmãos, somos uma família. Isso é essencial. Por isso eu peço, todos os que vêm de outras religiões, por favor, deixem a estrutura mental para o passado. Adquiram outra estrutura mental. Aqui não é simplesmente a minha comunidade para eu orar e louvar o Eterno. Não. Aqui é a minha casa. Família. Outro nome para o povo de Israel, Beit Israel, a casa de Israel, a casa. E sinagoga não é sinagoga, é Beit HaKnesset, a casa da reunião. Casa, nós somos família. E por isso a gente tem uma proximidade absurda. Pode ser com o judeu da China, pode ser com o judeu da Coreia, é impressionante. Por causa desse conceito. Então começa em família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Então, eu só tenho 3 pessoas em casa, o cordeiro é gigante. Faz com o vizinho, não tem problema. São 2 famílias, não tem problema. No fim, somos todos uma família. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras.
E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, os umbrais da porta, o sangue, e na verga da porta em cima também, nas casas em que o comerem. Então, hoje em dia, a gente tem de certa forma, é uma recordação disso. O sangue, a mezuzá que a gente coloca no batente, é uma recordação disso. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Então, vamos lá, vamos começar aqui algumas coisas bastante importantes. Nesses tempos de confusão, com várias formas de pseudo-judaísmo, judaísmo messiânico, judaísmo nazareno. Gente, isso não é judaísmo em ponto final. É o que eu costumo falar. Eu tenho muitos argumentos para mostrar isso. Mas eu digo, depois que a gente passou por Auschwitz, eu estou falando a minha família passou. Tivemos ontem aqui um filho de sobrevivente. Tivemos aqui nesse lugar a dona Nanette Koenig, amiga de Anne Frank. Depois que a gente passou por Auschwitz, e depois que a gente, graças ao Eterno, reconquistou Israel, não vem agora dizer, eu sou judeu isso, eu sou judeu aquilo. Nada disso. Eu queria ver essas pessoas aparecerem em Auschwitz, falando eu sou judeu isso, sou judeu aquilo. Eu queria ver essas pessoas se juntarem aos judeus esquálidos em Israel, 3 anos depois do Holocausto, 1948, falarem eu sou judeu isso, eu sou judeu aquilo, eu vim aqui para dar minha vida com vocês. Não, ninguém apareceu. E nem os aliados modernos, Estados Unidos, Inglaterra, ninguém. Então, por favor, o mínimo de respeito que esses indivíduos deveriam ter esse é o povo judeu. Nesse sentido, eu falo sem problema algum, um povo sagrado, um povo diferenciado. Você quer se aproximar? Por favor, tem as vias corretas. Você quer inserir alguma outra coisa? Por favor, fica onde você está. Fica onde você está, não vem nos agredir. A gente já sofreu demais com esse tipo de proposta. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, eu vejo pessoas das comunidades, das nossas comunidades, pessoas que estão chegando agora, e falam, Rabino, eu quero fazer minha circuncisão amanhã. Eu falo, mas você já está... Você acabou de chegar. Calma, você está aprendendo. Calma. Não, mas... Eu falo, mas por que tanta pressa? Eu ouvi isso semana passada. Por que tanta pressa? Porque eu quero comer do cordeiro no Seder de Pêssach. Porque está escrito na Torá. Eu falo, meu irmão, a gente não vai comer do cordeiro de Pêssach. Não, mas o Rosh tal, o rabino... Rabino? Ele era judeu, por acaso, esse rabino? Ele pelo menos sabe balbuciar em hebraico? Ele estudou em yeshivá? Ele tem formação? Não, nunca. Ele era pastor e decidiu depois que ele era rabino. Então, por favor, não chame ele de rabino. Porque ele dizia, ok, deixe isso para trás. Nós não comemos o cordeiro no nosso Seder de Pêssach. Então eu posso participar? Claro que pode. O incircunciso não podia comer da oferenda sagrada que era ofertada naquele dia. Hoje é proibido oferecer a oferenda de Pêssach. Por quê? Porque a gente não tem o templo. Mas é aquele cordeiro assado que a gente faz. Eu falo, isso é Natal. A gente não faz cordeiro assado. Até porque
Até para que as pessoas não se confundam e digam, isso aqui é oferenda, porque é proibido fazer oferenda fora do templo. E não tem um templo, então é proibido fazer oferenda. Começa daí, ok? A gente não vai fazer a oferenda de Pêssar. A gente vai fazer uma comemoração. É muito diferente. Só para a gente rir um pouquinho. Acho que muitos de vocês já viram aquele meu amigo, o pastor Renato Saito, nas transmissões. E ele me contou, ele gosta bastante do judaísmo e eles incorporaram bastante práticas judaicas na igreja dele. E ele me contou que uma vez ele foi convidado por um grupo que também queriam incorporar coisas judaicas e não sei o quê. Enfim, ele foi. Ele disse que ele chegou. Vejam o que é Ele disse que ele chegou lá. Estava lá aquela mesa bonita, não sei o que, coisa bonita mesmo. Mesa comprida, um monte de gente, matzá, um monte de matzá. E no centro da mesa, um porco, um leitão. A cara da Maria Cristina quase ela caiu da cadeira. Em vez do Pedro Cordeiro, tinha um leitão ali. Tinha lá aquele amigo nosso lá no YouTube, o Cabeça de Porco. Tinha um leitão. Ele tomou um susto. Aí ele falou, mas não tinha outra coisa para colocar. Aí ele falou, não, a gente não tinha cordeiro. Então a gente achou que para substituir, o leitão estava bonito. Claro, porque eles são cristãos. Então é um ótimo exemplo, né? Eu digo, o pessoal que fala, sangue de Moisés tem poder. Não, agora eu virei judeu. Eu digo, não, esse aqui é um outro exemplo bom também. O porco de Pêssar. Tem que saber ligar. Desculpa, não é ligar a tecla SAP. Não é isso. Tem que saber que o HD é outro. Tá bom? Isso é muito importante. Então, a gente não está falando aqui da oferenda de Pêssar. Não comereis dele cru. Ah, Rabino, então a gente comprou uma churrasqueira. Esquece. Porque tem muita gente que vai olhar. Nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos no pé, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa, o Pêssar do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de nós. O que é passarei? Pêssar. A palavra Pêssar, no inglês eles traduzem melhor. Pass over, passar, transpor. Isso é Pêssar. Ok? E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga da mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ah, não! Tem o Velho Testamento que Deus anulou. Não. Deus não anulou, porque o que está escrito aqui? Estatuto perpétuo. Está escrito que o Shabat é perpétuo. Não tem anular. 7 dias comereis pães ázimos. O que é pão ázimo? Matzá. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Igual Shabat. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Só pode cozinhar.
A única diferença para o Shabat aqui, pode cozinhar, pode carregar na rua, no domínio público. Shabat não pode carregar no domínio público, não pode cozinhar. Ah, Rabino, pode passar fogo no Shabat? Não. Ah, Rabino, pode cozinhar no micro-ondas no Shabat? Não. Mas o Rosh da minha sina falou que podia. Esquece. Isso não existe. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, ao anoitecer, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias, atenção, isso é importante. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Olha como isso é importante. Porque qualquer um que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro, quem é o estrangeiro? Estrangeiro. Como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Bom. E aqui a gente continua e tem mais algumas coisas muito importantes aqui. Mas eu quero, em primeiro lugar, bom, aqui a gente já deixou claro. A gente não come cordeiro em Pêssach. Não é o cordeiro, a oferenda não é comida em Pêssach. Ah, o meu amigo não é incircunciso, ele não é circunciso, quer participar? Pode participar. Não tem problema nenhum. Alguém entrou como host? Como assim? Bom, não sei. Agora, outra coisa, com pães ázimos. Primeira coisa, o que é o pão ázimo? Matzá. Pega o matzá para mim lá. Pão ázimo, matzá. Vamos entender. Posso fazer matzá na minha casa? Vamos conversar sobre matzá. Elcio, eu estou olhando você aqui, Elcio. Elcio Coelho, não outro Elcio. E eu me lembrei, Purim, eu acho que eu não te dei os sucos que você comprou. Eu lembrei disso ontem. Então a gente precisa acertar isso. Ontem eu lembrei disso à noite. Matzá. Aliás, quem quiser comprar, estamos vendendo matzá e vinho. Pessoal de Pernambuco pode comprar com o Miqueias. Ok, matzá. O que é a matzá? Vamos falar agora de alahá, ok? De lei judaica. Matzá é feita com farinha de trigo e água. Ah, várias pessoas vão falar, mas não pode farinha de trigo em Pêssach. Eu vou dizer, é óbvio que pode farinha de trigo em Pêssach. O que não pode? Prestem bem atenção. Eu não quero ver vocês perguntando de novo, porque muita gente não presta atenção e pergunta de novo. Não que eu não vou responder, eu vou responder. Mas eu quero que vocês prestem atenção. O que não pode em Pêssach? Pronto, agora o Elcio está aqui, ele está falando fermento. Eu vou dizer não necessariamente. Não. Quer a prova? Pronto, a Lia está assim. É muito legal isso. A gente quebra um monte de informação errada. Se não pudesse coisa fermentada, como é que a gente toma 4 copos de vinho em Pêssach? Vinho é fermentação da uva. Eu vou falar para vocês, a ignorância é muito grande. Então eu, quando era criança, por exemplo, eu lembro que num certo Pêssach inventaram na minha casa que não podia iogurte. Porque é fermentado. E é uma coisa muito maluca, porque, gente, então era só pensar, ok, mas o vinho é fermentado. Então como é que pode vinho? Não é só que pode vinho. O vinho é um elemento essencial em Pêssach. Qual é a resposta? Não pode. O que não pode são 5 espécies de cereal fermentadas. Quais são as 5 espécies? Aveia, cevada,
espelta, centeio e trigo. De novo, aveia, cevada, espelta, centeio e trigo. Isso não pode. Não pode como? Fermentado. O que é fermentado? Prestem atenção o que está escrito aqui. 18 minutos. De acordo com a lei judaica, se a farinha ficar em contato com a água durante 18 minutos ou mais, fermentou. Ah, mas eu não joguei fermento. Gente, fermentação é uma reação química natural. Não precisa jogar fermento. Ok? É o contato. Por isso, como que é a história? A história não é que eles não tinham fermento para jogar na massa e por isso que saiu o matzá e não fermentou, não. Não deu tempo de esperar a reação química chamada fermentação, porque eles tiveram que sair correndo. Ok? Muito bem. Agora, a gente viu no texto também que tem dois elementos. Isso confunde muita gente. Tem a comida fermentada, que não pode, e tem o fermento, seor. E muita gente fica confusa. Qual é a diferença dos dois? Muito simples. O que é fermento? Fermento é aquele elemento que ele vai causar a fermentação, ele vai acelerar a fermentação da massa. É o fermento. Então não pode duas coisas. Agora vejam que coisa interessante. Isso chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado para alguém que cresceu como eu, na ignorância. Não pode nem o fermentado. Se o fermento não for feito das 5 espécies, pode. E aí o que a gente vai ver, principalmente em Israel, obviamente, porque lá é o lugar onde as pessoas querem vender, onde as pessoas querem inventar. Você vai ver pizza de peça, você vai ver pão de peça, você vai ver um monte de coisa fermentada. Você vai falar, mas como? Não é das 5 espécies. Farinha de arroz, fécula de batata, pessoal do Nordeste, então se diverte, porque não precisa mudar muita coisa. Tapioca, cuscuz, tapioca é do quê? É de mandioca, de macaxeira, então não tem problema. Cuscuz é do quê? Milho, não tem problema. Broa de milho, não tem problema. Entendem? Então, assim, nós no Brasil temos muitas opções. Pão de queijo. Se não tiver trigo dentro, porque pão de queijo é o quê? Polvilho. Polvilho é o quê? Mandioca também, não é? Ok? Então isso é muito importante. E vamos, boa, Pedro Cordeiro. Porque a Torá manda retirar todo o fermento de dentro de casa. Então vamos lá. Uma coisa de cada vez. O que você pergunta é muito importante, tá? Mas a primeira coisa é essa. Porque eu vejo muita gente entrando numa loucura. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Calma. Cerveja pode? Não. Cerveja é o quê? Cevada. Ok? Vinho pode? Pode. Por quê? Uva. Cachaça pode? Pode. Cana. Não tem nenhum problema. Whisky pode? Cevada. Centeio, eu acho também, né? Whisky não pode. Ok? Então, é interessante também a gente conhecer a composição de cada coisa. Agora, o Pedro Cordeiro, ele fez uma questão muito interessante. Alguém me perguntou sobre os Ashkenazim, e eu também quero muito trazer essa questão aqui para que vocês não embarquem num Pesach extremamente pesado sem necessidade. E saibam, hoje tem uma piada muito grande que fala que hoje em dia o sacrifício de Pesach é a mulher, é a dona da casa. E não é uma piada engraçada, é triste. Por quê? Porque se exagera tanto, eu estou falando de exagero, não estou falando de lei, mas tanto que acaba virando chato. E a mulher é o grande sacrifício. E está errado. Não é para ser sacrifício. É para ser crescimento. Ok? Manda tirar não, aconselha para você não correr o risco de comer a transgressão. Robert Vidal, deixa eu te dizer uma coisa só.
eu vou pedir para todos aqui, quando eu disser alguma coisa em relação ao texto, quando eu falar alguma lei, por favor, deixa o rabino falar, tá bom? Não contraria o rabino se eu estou falando uma coisa para a qual eu tenho informação e conhecimento. Eu vim aqui ensinar, ok? Com todo respeito e carinho. Então vamos lá, vamos ver a questão do tirar da casa. Realmente está escrito Velo yerae lecha seor bechol givulecha. E não será visto por ti, seor, fermento ou alimentos fermentados em todos os teus limites. É para extirpar completamente. Não pode ter. Ok? O que a gente tem que fazer então? Tirar de casa. Tirar de casa. Então eu não posso nem comer e nem ter. Agora, existe um truque. Eu vou chamar esse truque de instrumento jurídico, para a palavra não ficar feia, porque truque parece malandragem, jeitinho brasileiro. Qual é o truque? Eu coloco todos os meus biscoitos, muito bom, cheio lá à venda. Eu coloco todo o meu macarrão, coloco todos os meus biscoitos. Dentro de um armário, eu tranco o armário, eu coloco o esparadrapo e vendo. É uma venda. Na teoria, tem que ser uma venda no duro mesmo. Eu vendo para um não-judeu. Quer dizer, esse não-judeu vai lá, ele vai comprar de mim, ele vai me dar, por exemplo, R$5, eu falo, esse armário todo é teu. Uma grande parte das pessoas é desavisada. Por quê? Porque ela tem que vender também o espaço do armário, porque senão vai estar um hametz na sua propriedade, não pode ter na minha propriedade. Bom, enfim, vendeu. De forma concreta falando, é uma venda simbólica. Que o cara não vai entrar na tua casa 3 horas da manhã, ele vai avisar lá no prédio, ó, tô entrando lá para pegar o meu biscoito de água e sal. Não vai fazer isso. Mas na teoria ou na prática, deveria ser permitido isso. Teve um caso interessantíssimo em Israel, inclusive, que uma empresa muito grande, eu acho que foi a Osem, teve que vender suas coisas para um árabe, no caso, para um muçulmano. Venderam. E aí, quando acabou a festa, ele falou, não vou devolver. Não vou devolver, é meu. E foi uma grande confusão. Então, hoje em dia, o que você vai ver? Daqui a pouquinho, vocês vão começar a ver, o Beit Chabad principalmente, eles vão começar a divulgar um protocolo de venda, onde você coloca o teu endereço, onde você coloca que você está realmente se desfazendo disso e que você dá procuração para o rabino ciclano, fulano, beltrano, para eles venderem para um não-judeu que vai ser o dono disso, até a hora tal, no momento que acabar o Pêssego. Aí as pessoas vão lá, colocam, eu moro na rua tal, 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 tudo que eu tenho em minha posse está agora nas mãos do rabino tal, e ele vai vender e não vai mais ser meu. Perguntem o que eu acho disso. Eu acho um absurdo. Aí vocês percebem como a questão da ortodoxia. Jones, eu já expliquei a diferença de Seor e Hametz e pedi que todo mundo prestasse atenção, Jones. Agora eu expliquei há pouco. Seor é fermento, Hametz é a massa. Eu não concordo com essa prática. E aí vejam que coisa interessante, não? O que é ortodoxia? Nesse ponto eu sou mais rígido. Por quê? Vou explicar por quê. Porque, na realidade, para que foi criado esse instrumento jurídico? Que não é um jeitinho, é aí que está. Se eu compreender quando ele foi criado e por que ele foi criado, faz sentido. Gente, a gente precisa olhar lá para trás, aqueles judeus que viviam na miséria, que viviam na fome. O cara, o que ele tinha na vida dele era aquela comidinha ali, ou o dono do armazém, aquilo lá é a vida dele.
Então, alguns rabinos da época falaram, vamos desenvolver um instrumento jurídico para que, de fato, a propriedade não seja dele durante o Pêssar. É um jeitinho? É um jeitinho. Mas o objetivo é ajudar pessoas que estão em dificuldade. Agora chega eu. Graças a Deus eu tenho bastante condição de repor meio pacote de miojo, sabe? Um pacote de água e sal, uma bolacha de maisena e um waffle. Desapega. Então, a gente começou já há alguns anos uma campanha. Não é assim, Pedro, é assim. Uma campanha. Qual é a campanha? Para que vender se podemos doar? Hametz, para que vender se podemos doar? Aí quando eu coloco o post, é até engraçado, né? Tipo assim, nossa, o que é isso? Que judeu é esse desnaturado? Para que vender? Nenhuma pessoa normal vai falar isso, né? Para que vender se eu posso doar? Imagina, ó, você tem um carro, você está vendendo um carro, imagina, você pode doar, doa. Mas Hametz é diferente. Desapega. Qual é toda a ideia do Hametz? Desapega. Primeiro ano que eu fiz essa campanha, aconteceu algo muito lindo. Muito lindo. Eu postei. Fiz a campanha com o nosso amigo Gilson lá do Capão. Esse ano vai ser a mesma coisa. Aí meu amigo Muhammad Taha, muçulmano, ele escreveu para mim, mandou uma mensagem e falou, o que é esse negócio aí de chametes? Eu falei, não é chametes, é hametz. Ele falou, o que é isso? Eu expliquei. Ele falou, pega mal se eu participar? Eu falei, não pega mal. Ele falou, tá bom, eu vou no mercado comprar. Vejam que coisa linda. Eu vou no mercado comprar hametz para doar junto com você. Aí ele foi, ele tinha uma moto, ele encheu o porta-mala da moto, e aí ele foi, comprou biscoito, comprou macarrão, comprou bolo, colocou lá dentro, tirou uma foto para mim e postou! Ele postou no Facebook dele, estou indo participar da campanha do hametz. E é claro que ele sofreu o ataque de alguns muçulmanos que falaram, você está louco? Outros não, outros falaram que bacana. E ele assumiu o BO. Eu achei isso fantástico. E ele foi com a gente lá no Capão do Ar. E a gente tem fotos daquela doação. Foi uma coisa fabulosa. Então a gente vai fazer essa campanha. Eu já digo para vocês, quando começar a chegar perto do Pêssar, comecem a juntar as coisas. Cada comunidade vai fazer a campanha no seu estado, na sua cidade. Façam. Tirem fotos. Uma vez eu fiz uma coisa dessa, falaram, mas que a sua mão direita não vejo que a mão esquerda faz. Eu falei, meu amigo, só se eu amputar. A minha mão vê, não tem jeito. Porque na verdade minha mão não tem olho. Agora, eu respondi para essa pessoa uma coisa, eu falei assim, deixa eu te explicar algo. O mundo está tão cheio de maus exemplos, que se o bom exemplo não tiver a capacidade de divulgar o que ele faz, sem soberba e sem vaidade, cara, pode apagar a luz e ir embora. Acabou. Tranca o negócio e vai embora. Acabou já. Eu preciso ter a capacidade de divulgar para ser um bom exemplo e não me envaidecer. Se eu não tenho essa capacidade, meu amigo, então o quê? A única coisa que vai ser divulgada é o mal? Que exemplo que as pessoas vão ter? Aí eu disse para ele o seguinte, se por acaso o preço que eu tiver que pagar para dar o bom exemplo for perder a recompensa, como você disse, eu já aviso para Deus, Deus, pode tirar minha recompensa. O cara ficou desgovernado, porque de repente, qual era o parâmetro dele? Aquilo que eu critiquei ontem à noite, hoje de manhã, sei lá já quando. Qual era o parâmetro dele de espiritualidade? Barganha com Deus. E no judaísmo não é a barganha com Deus. A gente já estudou aqui na Ética dos Pais. Não seja como servos que servem o seu amo com o propósito ou sob a condição de receber recompensa. Não. Seja como aqueles que servem por amor. A recompensa é uma consequência. Esse é o nosso paradigma.
eu não vou receber recompensa se a minha mão direita... Não tem problema, Deus, pode tirar minha recompensa. Eu quero fazer o meu trabalho perante os meus irmãos, de dar um bom exemplo. Bom. Então vamos lá. Se desfazer do hametz. Se desfazer do hametz. Ah, mas eu tenho uma fábrica de macarrão. Ok, pega lá o documentinho lá do Bet Chabad, etc e tal, e vende. Sem problema. Ah, eu sou muito carente, vai me fazer diferença. Faz isso. Ou não, eu tenho confiança em Deus. Deus proverá. Então doa tudo. Eu acredito nisso. Ok? Muito bem. Bom, então o que acontece? Ah, eu vou comprar farinha e eu vou fazer bolos matzá. Como? Eu vou comprar farinha e vou fazer a massa bem rápido, não vou deixar ficar 18 minutos fermentando e faço o bolo. Não. Vocês têm que entender é que a farinha que isso aqui é feito é uma farinha que desde o começo ela não ficou em contato com a água. Por quê? Imagina, a gente tem essa farinha. Quem falou que ela não ficou em contato com a água, que ela já não fermentou? Então, a gente tem uma farinha especial para Pêssar. Do que é feita a farinha? De matzá. É a matzá, que já foi assada, que depois ela vai ser moída, e a farinha dela não tem perigo nenhum, se faz bolo com a farinha de matzá. Ou fécula de batata, aí vai ser a Jaque vai dar uma aula para vocês. Fécula de batata, sei lá, farinha de arroz, de mandioca, etc e tal, e aí a coisa está resolvida. Ok? Muito bem. Remédios. Batom. Maquiagem. Cotonete. Vocês vão encontrar aqui no Brasil tudo kasher lepessah. Até inseticida kasher lepessah você vai encontrar, eu acho. Tudo desnecessário. Desnecessário. Aí as pessoas entram numa paranoia. E o que vai acontecer? Ah, eu não posso tomar um remédio. Não, enrola o remédio com papel alumínio e come. Vocês não têm ideia. Ah, eu não posso usar o batom porque não é kasher lepessah. Então vamos lá. Então vamos para a Halakha. Os sefaradim, em primeiro lugar, de acordo com a tradição sefaradi, tudo aquilo que não é comestível por um cachorro não é considerado hametz. Então, uma pasta de dente. Eu vou falar para vocês, coloca a pasta de dente para os meus cachorros, eles não vão comer. Não é hametz, ponto final, não é comida. Que mais? Batom. Põe lá. Laila, vem cá, eu vou colocar shahor, um batom para você comer. Não vai comer. Não é hametz. Remédio, vem comer uma pílula de, como é que chama? De nimesulida. Não vai comer. Não é hametz. Ponto final. Ah, mas na lista do rabino tal tem... Isso é problema dele. Isso aqui, eles quiseram assumir uma rigidez maior, isso é uma questão dele. Ok? Tudo aquilo que não é o alimento que um cachorro comeria, não é considerado hametz, ponto final. Boa pergunta, André. Ração para animais tem que ser kasher? Tem. Senão você vai possuir hametz. E no ano passado, a gente averiguou, no retrasado também, uma ração que não tinha um elemento específico, que eu acho que era a cevada. A gente já vai ter que ver isso, porque a gente tem os nossos cachorros. Ok? Ou durante a semana, a pessoa dá comida de gente, que também é mais saudável, se for uma comida saudável para os cachorros. Bom, isso em relação a hametz. Que mais que a gente tem em relação a hametz? Quanto é um hametz? Não tem pessoas que... Então, o André está falando, e se o não judeu alimentar os animais, mas o hametz vai estar na tua casa, vai ser teu. Entendeu? Mas isso se resolve fácil. É só procurar a marca que não tem aqueles aditivos que são hametz e ponto final. Não tem muito problema. É fácil. Ou faz a comida. Dá um arroz, feijão, não, pelo amor de Deus, dá feijão pro cachorro. Faz um arroz, um bifinho sem tempero, uma batata, uma cenoura, um frango. Vai ser bom. Ele vai gostar de Pêssar, ele vai torcer para chegar ao próximo Pêssar. Vamos lá. Quanto é um hametz? Isso é muito importante. De novo,
Porque a obsessão reina em Pêssar. Pêssar é uma festa onde algumas das linhas do judaísmo dizem, mesma coisa em relação a gato. Pêssar, tem algumas linhas que dizem, Pêssar é a festa onde a gente tem que ser mais rígido. Tem alguma base nisso? Nenhuma. Elas escolheram, o rabino delas teve essa ideia, legal, bom para elas, fica à vontade. Ok? Então, pode doar também a ração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa rigidez toda. Então, vou dizer para vocês. Por exemplo, o cunhado da Jaque em Israel. O Natan estava lá na casa dele. O Natan, não, acho que foi Aliat, ano passado. Ela tomou um susto. Por quê? Porque ele desmontava a janela para ver se tinha hametz embaixo do ferro. É sério isso. Desmontava a janela. Coisas assim. Não, eu vou desmontar o ar-condicionado para ver o que tem. Gente, isso aqui não precisa. E vou falar mais, não é só que não precisa. Na minha opinião, isso é ruim. Isso é obsessivo. Porque isso desvia do foco. Porque isso traz um peso e um estresse, um cansaço. Se transforma em TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Que muitas vezes se confunde com a ênfase muito grande no detalhe do detalhe. Eu li uma vez uma matéria sobre isso. Que eu fui procurar e falei, gente, parece que tem pessoas que têm TOC e elas acabam cumprindo as mitzvot, na verdade, no espírito do TOC. Eu coloquei a matéria em hebraico e achei uma psicóloga, justamente que ela fez um artigo sobre isso. De alguns judeus extremamente rígidos, muito bem vistos no seu meio por sua rigidez, que na verdade tinham TOC. E que a rigidez deles não era a expressão do temor a Deus, era o TOC. Isso é muito interessante e preocupante também. O que é o hametz? Então vamos lá. Na noite anterior a Pêssar, vamos dizer que amanhã à noite é Pêssar, ok? Então hoje, ao anoitecer, a gente faz duas coisas. Gente, não é hoje, eu estou dando um exemplo, tá? Na véspera, no dia anterior. Se faz duas coisas. Qual é a primeira coisa? Bi'ur hametz e bedikat hametz. São duas coisas. O que é bi'ur hametz? O extermínio do hametz. E bedikat hametz. O que é bedikat hametz? A busca do hametz. Como é que eu extermino o hametz? Tem duas formas. Uma, olha que interessante isso. E vejam a abstração judaica há muito tempo já. A abstração. Gente, vamos falar. Aquela coisa de vender um hametz também é uma abstração interessante. Você vendeu. Do ponto de vista jurídico, não é teu. É interessante a questão da abstração. Agora, a primeira coisa. Qual que é o problema? O problema é o seguinte. Vamos dizer que eu peguei meu armário, eu tirei tudo que tinha, eu doei para a comunidade Terra Prometida, sei lá para onde, eu doei, tá tudo doado. Acabou o hametz. Mas o que acontece? Talvez na minha mochila eu não vi. Talvez sobrou na minha mochila. Talvez na prateleira eu deixei um pacotinho. Acontece? Não acontece? Na poltrona, principalmente sofás que você tira a almofada. Tem sofás que você tira a almofada, pelo amor de Deus, você encontra lá a história da sua família. A agenda da sua bisavó, o relógio de bolso do seu trisavô, tá tudo embaixo da almofada do sofá. E de repente ficou lá, caiu um biscoitinho, alguma coisa assim. Então, não adianta somente eu pegar aquilo que tem no meu armário, as coisas conscientes, mas na noite anterior, o que a gente faz? Acabou toda a limpeza? Acabou toda a limpeza. Beleza. Agora a gente vai para as minúcias. Boa, dentro do carro, dentro da charrete, que a gente tem gente aqui de todas as realidades. Eu acho o máximo que às vezes surgem umas questões aqui que eu falo, não parei para pensar. E é legal, porque a gente tem gente de todas as realidades aqui. Dentro do carro, verdade. Então, o que acontece? Na véspera é a hora das minúcias. Então, a gente tem o costume
Ó, pronto, aí vem o Silvestre. Dentro dos livros, pronto. O Silvestre já está trazendo a Humra. O que é Humra? É a rigidez excessiva. Eu tenho certeza de que o Silvestre não tirou isso da cabeça dele. Ele leu num site. Ele leu em algum livro. E agora eu vou trazer um contrapeso a essa informação que você está me trazendo. O que o pessoal faz? Livro, gente, é sério, ok? Nem dentro do quintal, Pedro. Claro que não. O quintal não é teu. Não pode dentro do quintal. Eu tenho casa na praia, tem que tirar. Está na tua posse. Não é simbólico, é não ter mesmo. Ok? Agora, o que o pessoal faz? Uma página. Outra página. E vai o livro inteiro assim. E não é brincadeira. O que o amigo falou, ele não tirou da cabeça dele. Tem gente que faz isso. Me pergunta o que eu acho. TOC, transtorno obsessivo compulsivo, vai se tratar. Vai se tratar. Desconhecimento da Halahá. E vai destruir o sentido, vai ficar chato. Por quê? Vou explicar agora. Na noite anterior, dentro do teclado do computador, muito bem. Aí o cara vai pegar um palito de dente e vai começar a procurar a migalhinha que caiu embaixo. Precisa? Não, não precisa. Por quê? Um dia antes, na noite anterior, a gente chega, pega uma vela. Tem gente que pega uma pena, pega um prato. Não precisa de pena nem nada. Mas... E faz o quê? Olha lá. Já vi gente que desmonta o assoalho de casa para ver se tem microfarelo. Acontece. Eu não quero, de jeito nenhum, que vocês caiam nisso. Eu não quero que vocês caiam nisso. Então vamos lá, vamos explicar. Um dia antes, o que a gente fala? A gente pega a vela, para a gente procurar o quê? Não a migalha. A migalha a gente vai anular de outra forma. A gente não vai nem anular, ela já está anulada. A gente vai procurar o biscoitinho, o wafer, o Mirabel. É. A gente vai procurar o Mirabel. Sei lá, tantas coisinhas pequenas que podem ter, que você esqueceu na mochila, na gaveta, que você esqueceu embaixo da almofada. Para que, durante o Pêssar, você não venha comer aquilo sem querer, porque você esqueceu que é Pêssar. Estão entendendo? É isso que eu vou procurar. A migalha, ninguém vai comer migalha em Pêssar. A migalha ninguém vai comer em Pêssar, só se for muito louco. Só se for muito doido. Entendeu? Durante o Pêssar, quem sabe, você desmonte o seu assoalho e você encontre lá uma migalha. E você vai lá e vai lamber o assoalho. Bom, aí você precisa, já não é mais um psiquiatra, aí você precisa ser internado e amarrado. Não, talvez dentro da minha janela, talvez no teclado do meu computador tenha uma migalha. Meu amigo, você não vai comer a migalha. Ah! Aí vão dizer, mas espera aí, mas você está possuindo esse hametz? Não, você não está possuindo esse hametz. Porque migalha ninguém possui. Migalha não tem dono. Migalha não tem dono. Migalha ninguém possui. Imagina que alguém entra na sua casa, por exemplo, Felipe Além. Alguém entra na sua casa e rouba uma migalha. Eu até rio só de imaginar uma coisa dessa. Alguém roubou uma migalha. Ele estava andando, ele viu uma migalha. Aí ele pegou a migalha escondida e colocou, olhou para os... E você estava na cozinha, você tinha uma câmera na cozinha, você viu aquilo. Ele colocou dentro do bolso dele. O que você vai falar para ele? Oh, devolve minha migalha.
O microcrime. Gente, isso aqui é uma doideira. Por quê? Porque migalha não tem dono. Ok? Muito bem. O que a gente fala? A migalha não tem dono, não tem posse e também não tem risco da gente querer comer migalha. Por isso a gente não tem que se preocupar com migalha. Migalha é toque. Tá, tem gente que fala, mas eu quero. Tudo bem, beleza, respeitamos. Mas saiba, não tem obrigação. Ponto final. Então não precisa desmontar a janela, nem assoalho, nem computador. O que a gente fala na noite anterior? Isso é fantástico. Primeiro, para quem é pai, quem tem crianças pequenas, eu acho muito legal isso. A gente fala o seguinte: todo fermento, ou todo levedo, toda massa fermentada que tem em meu poder, que eu não vi, que eu não encontrei, que eu não achei, depois de toda a limpeza que eu fiz na minha casa, que seja anulado e considerado como o pó da terra. Ou seja, que seja como uma migalha que não tem dono. Essa proclamação deve servir não para migalha, porque a migalha na própria proclamação já está dizendo que seja como a migalha, sem dono. A migalha não tem dono, a migalha não é minha, eu não vou comer migalha. Essa proclamação é se por acaso eu encontrar uma bolinha de amendoim, aquela que tem essa aqui. Se encontrar isso aqui é hametz. Então eu já estou falando o seguinte, meu Deus, tudo que tiver no meu domínio, que seja hametz mesmo, que eu não vi, que tenha um tamanho que possa ser considerado minha posse, eu me desfaço. E o que eu estou fazendo com isso? Eu estou cortando a minha propriedade sobre esses elementos. Ok? O que a gente faz depois? Você costuma pegar uma vela, e é muito romântico, isso é bonito. Você faz uma bênção. Vou passar isso mais para frente para vocês. E aí a pessoa vai procurar em todos os aposentos se tem um mirabel. Quem não sabe o que é mirabel é waffle. Se tem uma bolinha de amendoim. E o que costuma fazer? Você costuma fazer quase um caça-tesouro. Então alguém vai lá, pega 12 pedacinhos de pão, 10 pedacinhos de pão, depende do costume, embrulha no papel alumínio bem embrulhado e esconde pela casa. Aí vão os outros lá procurar, e aí no fim pelo menos vão achar aquilo, para não ser uma coisa em vão que você não ache nada, pelo menos acha aquilo. Pode ser lanterna, se costuma vela, mas pode ser lanterna. É até cuidado com vela, porque de repente a pessoa vai pôr um fogo no guarda-roupa. Cuidado. Muito cuidado. Pode ser lanterna. Ok? Aí, se faz o quê? Gente, quem chega, eu sempre falo isso, Patrícia, querida, bem-vinda. Quem chega tarde, ensina. Aqui na sinagoga também. Ó, entra, não precisa escrever. E muito bem-vinda, querida amiga. Aí o que se faz com isso? Se pega o que restou, aí também é outra coisa polêmica, bem polêmica. Eu já discuti bastante por isso. Se pega o que restou... Carlos, por favor, meu amigo, eu pedi agora para ninguém escrever no meio, porque isso distrai todo mundo, tá bom, meu querido? Se pega, por exemplo, eu achei uma bolinha de amendoim, eu achei um waffle, eu achei metade de um pão, eu achei não sei o quê, se coloca no saco e no dia seguinte se queima. Queima. Biur hametz, extermínio do hametz que sobrou. Aí vai ter o quê? Você vai ver pessoas que às vezes eles tinham um pacote de pão, tinha uma pizza que comeram à noite e deixaram no dia seguinte e vai queimar. Eu falo, para que você vai queimar isso, meu amigo? Dá para uma pessoa carente, meu Deus. Anda lá na rua, tem uma pessoa carente, dá para ele. Não precisa destruir. Dá para o porteiro, dá para quem você quiser. É um pedaço de sei lá o que já ninguém mais come. Ok, aí você pega lá e descarta, queima, faz o que você quiser. Joga água sanitária, você faz o que você quiser. Aí você extermina esse hametz. Agora, se for algo que dá para aproveitar, dá para alguém. Ok? Tudo bem.
O que está escrito? Não, eu já vou terminando. Então, assim, a gente viu algumas outras coisas aqui que eu também quero aproveitar. A gente come erva amarga em Pessach, tá na Torá. A gente come matzá em Pessach, tá na Torá. Preciso comer matzá todos os dias? Não. É só no Seder de Pessach. O que eu não posso é comer fermentado em todos os dias. Isso não pode. Matzá, obrigatório, só no Seder de Pessach. Tem 2 Seders, no primeiro dia e no segundo dia. Pessoal de São Paulo e do Brasil todo que quiser vir aqui, vai ser maravilhoso. A gente vai ter um Seder de Pessach aqui. 2 Seders de Pessach, 2 dias seguidos. Vai ser lindo. Eu estou ansioso. Se pudesse, para mim, seria amanhã. Que mais? A erva amarga é comida nos 2 dias no Seder de Pessach também. Pela Torá, é o primeiro dia. Espera um pouquinho, perdão, que eu não quero falar coisa errada. Vamos compartilhar aqui a tela. Eita. Aqui, share. Aqui. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. O que quer dizer santa convocação? Que é um dia sagrado. O que é dia sagrado? Não se trabalha, não se escreve, não se vende, não se compra, etc, etc, etc. Não se acende fogo, não se usa eletricidade e assim por diante. Igual o Shabat. Qual é a diferença? Uma diferença. Yom Tov pode cozinhar e passar fogo. O que é passar fogo? Eu deixo uma vela acesa desde antes, eu posso passar fogo. E pode carregar na rua normalmente. Essas são as diferenças de Yom Tov. O primeiro Yom Tov nesse ano vai cair no Shabat. Então é Shabat. Ah, pode cozinhar? Não, é Shabat. Ok? Então vai ter o Shabat e vai ter o Yom Tov. São 2 dias seguidos. O que vai ser bom é que vai ser domingo, pelo menos o primeiro. Vai ser sábado e domingo. É mais fácil, porque tem a questão do trabalho, etc. Eu sei que isso dificulta para muitas pessoas. Mas a gente não trabalha 2 dias seguidos. E nos últimos dias também são 2. Acaba que o segundo dia, vocês vão me perguntar, mas não está escrito na Torá, realmente. É uma mitzvah rabínica, mitzvah de Rabanan. Outro dia a gente explica por quê. Ok? Então acaba que são 2 dias sagrados, consagrados no começo, 2 dias consagrados no fim. Outro dia a gente discute mais esse assunto. Que mais? Mais alguma pergunta, gente? Então eu vou terminar com uma explicação bem interessante, tá bom? Com uma questão, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Ficomar, a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar do Seder, tá bom? Quando a gente for falar do Seder. Jejum dos primogênitos, esquece isso. Vou falar, não é esquece, a gente pode falar no outro momento. Mas em primeiro lugar, não é para mulheres, quem está perguntando é Mariana. Em segundo lugar, a grande maioria das pessoas que fariam o jejum fazem um estudo que exige uma comemoração de quando você completa esse estudo para se isentarem do jejum. Por quê? Porque Pessach é um dia que você tem que estar um pique muito bom à noite. Então, se a pessoa fizer o jejum durante o dia, ele vai chegar cansado e não vai aproveitar do Pessach, que talvez é a noite mais importante do ano judaico, é o Pessach. Mais importante, sem dúvida. Ok? Não tem instrumento musical no Yom Tov também. Tá bom? Se alguém vai na tua casa e traz hametz, sim, você vai explicar gentilmente, pede para ele deixar para o porteiro. Ou tenta já avisar de antemão para que não aconteça isso. Então, agora o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Hametz. Eita, de novo eu fiz isso.
Hametz. Vejam que coisa interessante. A palavra Hametz. Como escreve Hametz? Het. Mem. Mamãe. Mem. E Tzadik Sofit. Hametz. O que é Hametz? É o fermentado, que não pode. Agora, Matzah. Mem. Tzadi, que é a mesma letra que a letra final do Hametz, só que no formato não final. E Rei. Qual é a diferença? Prestem atenção, essa letra aqui é a mesma que essa. Só que ela está na posição final, então ela é maiúscula quando ela está sendo a última letra da palavra. Qual é a diferença nas letras de Hametz para Matzah? Vem ver aqui, Elcio. Qual é a diferença? Gente, ninguém fica chateado. O Elcio apareceu aqui sem saber e ele não ouviu que eu falei que não era para participar, que hoje não era presencial. Depois o pessoal fala, presta atenção, olha a diferença como é pequena. É só isso aqui. Se você colocar isso aqui, vira Hametz. Interessantíssimo, né? O que isso significa? Que a diferença entre Hametz e Matzah, ela é... Pronto, terminamos. Ela é quase nada. Eita, eu fiz stop vídeo. O que eu fiz? Start vídeo. Pin vídeo. Qual a diferença de Hametz e Matzah? É fantástico isso. Qual é a diferença? Eu pergunto para vocês. Nos ingredientes do Hametz e da Matzah. Boa, Sheila. Nenhuma. Não tem diferença. A Patrícia, você está falando, Patrícia falou fermento. Não, não é fermento. E muita gente fala isso, fermento. Não é fermento. O Elcio está falando certo, fermentação. É diferente. É diferente. Eu posso pegar uma massa, colocar água na farinha, sem fermento nenhum, e deixar 40 minutos parado. Fermentou. Isso é Hametz. Boa, Patrícia, o tempo, isso mesmo, Hametz. Agora, eu posso pegar uma massa e deixar menos de 18 minutos. Isso é Matzah. Qual vai ser a diferença? A diferença vai ser enorme. Uma vai ser... Ela vai inchar. Ela vai parecer... Gente, deixa que eu falo. Senão vocês vão acabar falando o que eu vou falar. Ela vai parecer que tem mais do que realmente tem. Olha só! O tamanho dessa massa! Deve ter ovo, deve ter leite, deve ter sei lá o quê. Tanta coisa deve ter. Não é nada. Mesma coisa. Mas ela tem aparência. Por isso, o Hametz, ele simboliza o quê? A vaidade. A vaidade. A Matzah se chama o pão da pobreza. É o simples. Isso aqui sou eu. Isso aqui sou eu. Sabe que eu. Qual é a grande mensagem de Pesach? Básico. Simplicidade e reconhecermos a nossa verdadeira condição. Hoje em dia, nessa era de Instagram, de Facebook, onde cada um quer se afirmar que eu sou lindo, maravilhoso, porque eu sou forte, porque eu sou famoso, porque eu sou isso, porque eu sou... A era do quê? A era do Hametz. E quantas pessoas a gente olha, a gente conhece as pessoas pessoalmente, aí você vê a cara da pessoa, como é que ele posa em todas as fotos.
Eu falo, uau, que pessoa, o que a pessoa está querendo fazer? Está querendo mostrar que ele é algo muito mais do que ele é. Isso é péssimo, isso é terrível. Como é que a gente faz, então, para a gente tirar o Egito de dentro de nós? A gente tira o hametz. A gente tira o fermento. E é através da contemplação dessa história, da contemplação de que somos muito gratos ao nosso Criador pela existência, pela educação que Ele nos dá, através das histórias, através das vivências, e pela aquisição da consciência de coletivo. É assim que a gente tira o hametz. E essa é a grande e maravilhosa lição que a gente tem que trazer de Pessach para o nosso dia a dia. O rito é Aharon. Arão, o irmão de Moisés, é o esqueleto. Importantíssimo. Tem que ter todo ano, nesses mesmos dias, tem que ter o ritual, tem que ter as proibições do Yom Tov, tem que ter os elementos, tem que ter a erva amarga, tem que ter os 4 copos, tem que ter a inclinação na cadeira, tem que ter tudo. É o rito, importante. Tem que ter a matzá, não pode ter o pão. É o esqueleto. É o suporte para você colocar o cérebro, para você colocar o coração, para que esses órgãos essenciais possam caminhar e pautar o esqueleto. Mas a essência é com certeza absoluta. É o que a gente está falando agora, essa transformação profundíssima. Isso é judaísmo. E se as pessoas acham difícil ser judeu porque tem que cumprir Shabat, porque não pode usar celular no Shabat e computador, eu garanto, é muito mais difícil ser judeu em essência no que se refere à transformação ética, psíquica e atitudinal. Não é para muitos. Por isso que o judaísmo não é uma religião de massas. Mas é maravilhoso. E se não é uma religião de massas, também não é uma religião que tem que estar encarcerada e proibida para aqueles que de fato querem e podem chegar lá. Então, sejam muito bem-vindos. Let my people go. Moisés fala para o faraó, deixe o meu povo ir. E eu digo para o faraó, para os faraós internos, deixem o meu povo vir. Sejam bem-vindos, meu povo querido. Sejam bem-vindos. Eu vou terminar a transmissão. Convido vocês para entrarem no Facebook, compartilharem em massa a última postagem. A última postagem é da nova foto, da nova imagem. Não é essa. É a penúltima postagem. A postagem que fala sobre onde a gente coloca 2 links. Hoje, o Oséias. Cadê o Oséias? Oséias, tudo bom contigo? Tudo bem, e o senhor? Eu tô bem. Você viu seu nome na mídia internacional? Eu vi. Débora viu o nome do seu irmão, tá famoso. Como você se sentiu, Oséias? Teu nome está no Jerusalem Post, teu nome está no Arutz Sheva, o seu nome está em todos os sites das federações judaicas dos Estados Unidos. Como você se sentiu vendo isso? Surpreso que, por exemplo, eu, pelo fato de morar em uma cidade muito pequena, eu não teria visão, não seria visto. E Você ao não fato teria... de eu estar num jornal internacional, é, tipo assim, algo surpreendente. Um não, vários. É, Lá, agora todo mundo sabe que você andou de escada rolante pela primeira vez. verdade, eu tava olhando isso. Parabéns, Oséias, parabéns, pai, mãe. Parabéns, parabéns. Deixa eu ver, cadê a turma? Deixa eu dar uma passeada aqui agora no... A Juliana tá falando que parece que tem bastante gente ali.
Cadê você, Juliana? Uau, quanta gente. Olha lá a sinagoga assim. Juliana e os julianos. Cadê você? Eita, aqui. Legal, agora sim. Muito bom. Aguardo todos no Shabat, hein? Tô feliz de... Olha que legal. Giovana, Laura, o Juliano, o Fagner, Isabela. Deve ter mais gente lá no canto que eu não tô vendo. Quem mais? Ana, Nunes. Olha lá os meninos, os Julianinhos. Que legal. Parabéns, nota 1000, nota 1000, nota 1000. Eu não vou nem pôr mais. Josué, já falei, foi o primeiro. Gente, isso aqui é Fagner. Eu falei também, falei todos. Não adianta, não adianta. Graças a Deus eu estou melhorando muito nisso. Questão de nomes. Parabéns. Quem mais saiu? Mona Lisa, teu nome saiu também na matéria? Saiu o nome de muita gente na matéria. Paulo Sena, Shalom, Shalom. Quem tá lá? Olha que legal. O cowboy e o Daniel, é isso? Tiago? Daniel, falei, acertei de novo. Maravilha, que legal. Ó, São Paulo em peso aí, que maravilha. É isso, minha gente. Então, entrem lá no post. Olha lá o pessoal de Salvador, pessoal, se Deus quiser, olha lá. Vai se formar um núcleo da Sinagoga Sem Fronteiras em Salvador. Maravilha. Peraí, Edivaldo, não sai ainda, eu já vou terminar. Salvador, Porto Alegre está aqui também. Minas Gerais, que já temos um núcleo também iniciado. Maravilha, está crescendo, está crescendo. Pessoal de Salvador e pessoal de todas as comunidades, pessoal que não se inscreveu ainda, entrem no site da Sinagoga Sem Fronteiras. Tá bom? Não é se inscrevam no site, se inscrevam no curso, ok? Se inscrevam no curso para fazerem parte desse movimento tão maravilhoso. Sim, cadê o pessoal de Porto Alegre? Porto Alegre também, a gente, se Deus quiser, a gente vai para lá, formando uma nova comunidade. Fortaleza, um grande abraço. Belém, ontem aconteceu uma coincidência fora de série. Belém, 3 pessoas no YouTube falando sou de Belém, tem que ter comunidade, tem que ter comunidade. Eu falei, já temos uma comunidade? 3 pessoas comentando uma do lado da outra e não perceberam? Tem que formar Belém. É sério, não é brincadeira, é sério, ok? Um grandíssimo abraço a todas as comunidades. Eu chamo todos vocês, por favor, entrem lá no Sinagoga Sem Fronteiras, vamos curtir, vamos compartilhar. Jerusalem Post, Arutz Sheva, é muito maravilhoso isso. Eu separei um outro. Ai, quem tá mexendo aí? Querida, não mexe. Querida, mexeu na tela. Espera aí. Vamos fazer assim. Eu quero compartilhar com vocês algo maravilhoso. Pronto, acho que ficou meu compartilhamento, né? Eu estava vendo o nosso querido amigo Ricardo, fez uma postagem no WhatsApp, logo depois da minha postagem a respeito da matéria nos jornais. Falando que nessa data, em X anos atrás, Portugal decretou a expulsão dos judeus, etc. e tal. E aí um amigo foi lá e colocou uma lágrima embaixo. Eu falei, pode parar. Eu falei, gente, Sinagoga Sem Fronteiras é uma atitude positiva perante tudo aquilo que aconteceu. Eu não quero chorar mais. Aí eu coloquei o seguinte versículo. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá. Eu fiz uma live lá de Ramá para vocês, quando eu estava em Israel. Lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Nossa matriarca Raquel. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro
e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus termos. Jeremias 31, 15 até 17. Chega de chorar. Os filhos voltarão, e é o que está acontecendo agora. E eu separei outros versículos também, que eu não estou achando aqui, mas eu já vou falar para vocês. Não é aqui. Eu vou falar de cabeça, senão vai acabar perdendo o timing. Em Jeremias. Eu acho que é em Jeremias. Eu não lembro. E quem achar aí o versículo pode me falar. Rai Hashem. Vive o eterno. Quando eu tenho vontade de chorar quando eu falo isso. E quando eu pensei nesse versículo, eu quase fiz uma live só para falar dele. Eu vou fazer isso à noite hoje. Vive o eterno. Chegarão os dias onde não se dirá mais: vive o eterno, que tirou o povo de Israel do Egito. Mas sim, vive o eterno, que tirou o povo de Israel de toda a dispersão e das terras do norte. Será que chegou o momento? O Eterno diz, vai chegar um momento que vai ter um êxodo muito maior do que o êxodo do Egito. E vai ser tão mais bonito, tão mais formoso. Jeremias 23, 7. Obrigado, Daniel. Obrigado. Eu vou colocar aqui, vamos ver. Jeremias 23, 7. Jeremias 23. Portanto, eis que vem dias, e neyamim baim, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte. E de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Deixem o meu povo vir. Bem-vindos. Bem-vindos. Toda Alabá. E peço a todos que ainda não se inscreveram pelo site, que entrem agora, sinagogasemfronteiras.com.br, e se inscrevam para fazer parte desse movimento maravilhoso, profético, com realizações que a gente mesmo não consegue mensurar. O Oséias está no Jerusalem Post. Itamaraju. Onde é Itamaraju, Moisés? Eu estou pela primeira vez de escada rolante aqui em São Paulo. Ele está no Jerusalem Post, ele está no Arutz Sheva, ele está em todos os sites das federações judaicas dos Estados Unidos. Ele e todos os nossos jovens e toda a Sinagoga Sem Fronteiras. Que impressionante isso, que emocionante, que coisa grande, que coisa grande. Então, minha gente, quem não se inscreveu, por favor, se inscreva, venha fortalecer essa nossa caminhada, que a gente precisa muito da força de todos. Entrem no site agora, sinagogasemfronteiras.com.br. Gratidão. Gratidão ao Todo-Poderoso, gratidão a cada um de vocês. Eu aguardo vocês lá. Shalom.